Fala pessoal, que bom estar com vocês aqui mais uma vez no nosso canal Reconstrua Sua História. Vocês aqui comigo, professor Ulisses Pessoa. Não esquece, se inscreve aí no canal, dá um like para nós propagarmos os vídeos e tudo aquilo que ministramos dentro desse canal, que tem um conteúdo muito específico. Cuidar da nossa vida, cuidar da nossa mente, cuidar dos nossos relacionamentos, cuidar de nós, né? Reconstruir a nossa história, a nossa vida. E no vídeo de hoje eu queria te fazer uma provocação. A provocação é a seguinte: você já deu o primeiro passo hoje? Você pode estar olhando para mim e pode estar pensando, poxa, mas que pergunta clichêzona, que pergunta retórica. Eu já dei o meu primeiro passo, já levantei, já tomei banho, já fui trabalhar, já fui estudar, enfim, fiz as minhas coisas, então eu já dei o primeiro passo. Não é isso que eu estou querendo dizer. Já deu o primeiro passo para melhorar a sua vida? Essa é a questão. Por que eu fiz essa provocação? Porque eu ouço isso diariamente na clínica psicanalítica. Pessoas com muitas angústias específicas, pessoas com depressão que constantemente eu tenho que lidar, ouvir e trabalhar para que algo seja feito, produzido, para que haja uma melhora. Eu vou falar de algumas coisas aqui, 3 pontos que podem ajudar. É claro que é muito mais intenso um tratamento para nós pensarmos a ideia aí, por exemplo, de uma depressão e angústias específicas. Por exemplo, a depressão é algo muito sério. A depressão não é uma frescura como alguns pensam. A depressão é uma doença que precisa ser tratada, que precisa ser bem diagnosticada e precisa ter um tratamento muitas vezes duradouro para que a pessoa possa sair daquela questão. Às vezes, faz-se necessário até um fármaco. Por quê? Porque a depressão ela pode se desenvolver através de questões bioquímicas. E aí, precisa-se de algo mais específico. Então, não é assim que as coisas elas são feitas. É preciso um certo controle, um dinamismo e um desenvolvimento prático da vida, como já deu o primeiro passo. Então eu pensei em 3 coisas que você precisa pensar para você melhorar a sua vida, para você melhorar o seu dia a dia, não necessariamente uma depressão, mas às vezes uma angústia, algo que está te faltando, algo que você está pensando e você precisa dar um start inicial para mudar o rumo da sua vida e, consequentemente, reconstruir a sua história. A primeira coisa que é bom nós pensarmos a respeito disso é trabalhar a nossa mente para pensar positivo. Por isso, trabalhe sua mente para pensar positivo. Ah, professor, trabalhar a mente para pensar positivo cura uma depressão? Claro que não. Olha o que eu falei. Uma depressão é algo sério, precisa de uma dinâmica, precisa de um acompanhamento, precisa de um desenvolvimento e muitas vezes de um fármaco. Mas eu estou falando para você que às vezes está sentindo alguma angústia, alguma dor, alguma questão. Pensa positivo. Pensar positivo traz coisas positivas. Pensar positivo ajuda a mudar o ciclo da nossa vida. Essa é a questão. Então, vale a pena pensar positivo. Vale a pena pensar coisas bacanas. Às vezes eu ouço pessoas dentro da clínica com algumas angústias dizendo que sempre desenvolvem pensamentos de morte. E é claro que não é só vamos pensar positivo. Não, não é assim. A coisa é muito mais intensa e muito mais profunda. Mas é a partir de algumas questões que você começa a enxergar o problema e, nesse sentido, mudar um pouco o ciclo aí de pensamento. Então, se você está sentindo que você está pensando coisas negativas, tenta fazer um primeiro exercício, qual seja, pensar positivo. Poxa, meu trabalho está com um desafio muito grande. Poxa, mas eu tenho um trabalho. Nossa, o meu relacionamento com a minha esposa ou com o meu esposo está complicado. Mas eu tenho uma esposa, eu tenho um esposo, eu tenho uma família. Caramba, eu tô com dor no joelho, não tô conseguindo correr, mas espera aí, eu consigo ir à academia e pegar um peso. Coisas bobas, né? Mas para você pensar positivo. Mas às vezes o pensar positivo não é suficiente. Poxa, eu tô pensando positivo e eu tive que procurar você, psicanalista.
por exemplo. Então, olha para cá. Nós temos que pedir ajuda, buscar ajuda. Mas não é qualquer tipo de ajuda. Às vezes você quer verbalizar alguma coisa e falar de um problema. Você vai falar pro teu amiguinho lá, e aí o teu amiguinho não guarda segredo e fala para todo mundo. Isso é ajuda? Isso é auxiliar? Às vezes você quer buscar uma ajuda e não é uma... Você está buscando uma ajuda que não é apropriada. Por que não procurar um psicanalista, por exemplo? Então tem que buscar ajuda. Se verbalizar, pensar positivo não está sendo o suficiente, busque uma ajuda especializada. Um psicanalista, um psiquiatra, por exemplo. Então, são questões que precisam ser desenvolvidas. Busque ajuda. Por último, para você melhorar um pouco ou buscar melhorar, você tem que tomar pequenas atitudes na vida. Por exemplo, quando você acorda de manhã, você pode escolher como acordar. Como assim, professor? Sim. Se você às vezes quer acordar de forma muito positiva, por que não levantar, arrumar a cama, deixar tudo bonito e sair para trabalhar, sair para estudar, sair para fazer alguma coisa, ou trabalhar em casa mesmo, agora com essa questão do home office, pós-pandêmico, pandemia, né? E pós-pandemia. Ou você pode escolher levantar mal-humorado, deixar tudo desarrumado, não tomar café direito, não fazer a sua oração, a sua reza, ou a sua concentração, a sua meditação, e deixar a vida te levar de qualquer maneira. Então, escolha tomar pequenas atitudes, como por exemplo arrumar a cama. Quando você acordou de manhã, você arrumou a cama, deixou tudo bonito, você acordou bem, meu pai sempre falava isso, eu acordo, eu faço a minha oração, eu tomo o meu banho, boto o melhor perfume e saio para trabalhar, ou saio para caminhar, ou saio para ir para academia, mas saio bem, saio transformado, porque eu tomei uma pequena atitude positiva na minha vida. São pequenos pontos para nós pensarmos. Pensa positivo, pelo menos tenta. Se não der, busca ajuda. E tome pequenas atitudes para você sempre ter uma vida positiva e, nesse sentido, mudar um pouco algum paradigma da mente que está te levando para questões negativas. E aí? Já deu o primeiro passo hoje na sua vida? Pensa sobre isso. É claro que isso não é a solução de tudo, mas são pequenos pontos que podem ajudar a mudar o teu estilo de vida, a mudar a tua mente e reconstruir a sua história. Pensa sobre isso. Fica com Deus. Beijo grande. Espero que você tenha gostado desse vídeo e nunca se esqueça, avante sempre.